Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Estudo Play Talks, o podcast da Estudo Play, que vai te ajudar a dar um play nos estudos. Hoje vamos falar sobre geração digital, mudanças cognitivas na era da informação. Para começar, escuta só. A Fábrica de Cretinos Digitais. Este é o título do último livro do neurocientista francês Michel Dermilger, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, que apresenta, com dados concretos e de forma conclusiva, como os dispositivos digitais estão afetando seriamente, e para o mal, vale ressaltar, o desenvolvimento neural de crianças e jovens. As evidências são palpáveis. Já há um tempo que testes de QI têm apontado que as novas gerações são menos inteligentes que anteriores. Antes de tudo, antes de conceituar essa história de QI, porque a gente já vinha conversando aqui com os professores, vale ressaltar que a gente sempre vem discutindo os assuntos que a gente traz aqui para vocês, para trazer sempre algo atual, né, bem próximo da sua prova, para que quando você chegue lá, tenha um assunto bem atual. Raoni, QI é um termo correto ainda da gente utilizar para medir inteligência? QI tornou-se datado, né? Pela identificação de que as inteligências são múltiplas. Então, a gente não pode, simplesmente, com um score simples, colocar toda a humanidade no mesmo ranking. Sim. Então, de certa forma, é um termo superado. Ainda acho que há certa validade ou que nos traz certa preocupação quando a gente vê esse número caindo com o passar do tempo. Porque, geralmente, é só uma medida relevante para conhecimentos gerais, né? Sim. De novo, sem perder de vista o fato de que, óbvio, as inteligências são múltiplas, então eu não posso, com um número único, medir a inteligência do planeta inteiro. Mas ainda assim, isso revela uma preocupação. Mas acho que, talvez mais do que o número, a forma como a gente tem visto as deficiências de aprendizagem, as dificuldades de concentração se espalhando na sociedade, são talvez mais significativas para que a gente se preocupe realmente com essa situação. Perfeito. A gente tá bombardeado o tempo todo, né? Vocês estão vendo aí que eu tô apresentando o programa, inclusive, com o celular na mão. Tá todo mundo com o celular na mão, virou uma extensão do nosso corpo. Imagina na sala de aula, né? Para vocês, como educadores, não deve ser fácil. Mas antes de fazer a pergunta que eu vou fazer, deixa eu conceituar um termo, porque a gente tá falando de mudanças cognitivas na era da informação. O que seria cognitivo? De acordo com teóricos da psicologia cognitivo-comportamental, esse é um processo mental que envolve deduções sobre nossas experiências e sobre a ocorrência e frequência de eventos futuros. É um processo de prever relações complexas entre eventos de modo a facilitar a adaptação de ambientes. Eu vou facilitar aqui para você. É a forma como a gente reage a alguma coisa, simples, como se esse copo cair, vou reagir a ele, é um reflexo desse meu comportamento, mas a gente está buscando um comportamento ainda melhor, né, Breno? Uma dopamina, uma alegria. O que a gente está buscando é não sentir dor nenhuma. A gente não quer que o copo caia, a gente não quer passar por nada de ruim. A gente quer estar sempre para cima. Essa questão das nossas mudanças cognitivas na área da informação é porque a gente está buscando alegria? Boa pergunta. Esse teu comentário sobre a cognição ela é muito interessante, porque a gente pensa e acredita que a cognição ela é puramente mental. Mas quando a gente aprende alguma coisa de maneira significativa, novas rotas neuronais são criadas no nosso cérebro. Ou seja, quando a gente aprende alguma coisa com um certo nível de profundidade, novos neurônios e novas conexões são formadas. Sim. Então isso é chamado de rota cognitiva. Então a gente pensa que o aprendizado, ou aquele tópico que a gente aprendeu de física, geografia, seja lá do que for, ela está na nossa mente, mas ela é, de fato, novas conexões que estão sendo formadas ali. Então, se a gente está falando de novas conexões, a gente tem que falar de sinapse. E a sinapse é exatamente o que acontece ali entre os neurônios. Então, para aprender, a gente precisa levar muito em consideração o que a gente chama de neurotransmissores, que são liberados ali na fenda sináptica que regula a interação entre os neurônios, né? E o que acontece? Essa nova geração digital que a gente está vivendo, ela trouxe essa questão do imediatismo e da facilidade. Então a gente está conseguindo superestímulos, e superestímulos, quimicamente falando, são estímulos altamente dopaminérgicos, e a dopamina é um neurotransmissor liberado ali na fenda sináptica, tem muito a ver com a motivação e a recompensa. Então, por exemplo, se a gente pensar no homem primitivo,
ele precisaria de um estímulo químico, neuroquímico, para ir à caça. Sim. Isso é químico. Então a gente precisa dessa liberação de dopamina para exercer atividades que vão trazer motivação e recompensa no nosso dia a dia. O problema é que nesse mundo hiperconectado que a gente está vivendo, esses estímulos estão em excesso. Então a gente tem uma grande liberação de dopamina, o que causa um problema muito sério, químico, no nosso cérebro, né? Porque o que acontece é o seguinte: a gente precisa desse neurotransmissor para exercer as nossas atividades. E o que acontece? Como a gente está ali sendo bombardeado por informações e superestímulos que trazem prazeres sensoriais, auditivos, de toda maneira, o nosso cérebro está sendo bombardeado por dopamina. E o que acontece? Acontece uma dessensibilização dos receptores da dopamina. E o nosso corpo, ele tende a, essa palavra é muito bonita, utilizada na biologia, que é a homeostase, que é a tentativa do nosso corpo de se manter em equilíbrio. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse mundo dos superestímulos, a gente tem ali uma grande liberação de dopamina. O nosso cérebro fala, aqui tem muita coisa acontecendo, a gente vai dessensibilizar esses receptores, ou até inativar alguns deles, para que você só consiga receber o que realmente é importante. Porque tem muito ali. E aí, beleza, você teve aquele momento de puro êxtase ali, né, nessa geração digital, aquela coisa toda lá, superestímulos acontecendo. Isso acontece também com alimento. Tá? Alimentos supercalóricos também tem essa Quando a gente come, sente um prazer grande gigante liberação ao de comer, dopamina, né? exatamente. E o que acontece? Quando acontece essa dessensibilização ou essa inativação dos receptores, a gente volta ao mundo real, a gente vai precisar exercer atividades do dia a dia que não são tão dopaminérgicas. Tipo, lavar a louça. Tipo, estudar. E o que você faz? Você sente uma preguiça imensa porque você não tem mais aquela motivação. Por quê? Porque os seus receptores de dopamina estão desativados. Só que você precisa receber essa dopamina para você ter a motivação de você fazer alguma coisa. Mas eles estão desativados. Então, perceba que o nosso tema tem muito a ver com cognição e estudo, né? E veja que estudar, a sério, você sentar ali, você aprender, quebrar a cabeça com matemática... Requer um esforço, né? Requer um esforço grande. E essa não é uma atividade prazerosa com grande liberação de dopamina. Então, ela exige um esforço e é um esforço a longo prazo. Então, o nosso cérebro, ele, de maneira geral, ele está desacostumado a gente conseguir realizar um esforço agora e só colher frutos no futuro, por causa desse imediatismo e por causa dessa grande necessidade que a gente tem desses microestímulos que estão acontecendo nesse mundo atual. Então, por que eu acredito que esses índices de QI, né, como o professor Raoni falou, a gente precisa de um número para medir, então não é o melhor dos mundos, mas a gente, vez por outra, cita aqui o QI. De maneira geral, apesar dele não ser o melhor indicador, mas ele está querendo dizer alguma coisa que, de uma maneira geral, esse indicador diminuiu, tá? Entre as gerações. Então, como é que eu acredito isso? A gente vive no mundo da informação, a gente tem tudo disponível na tela do nosso celular, mas por que a gente está aprendendo menos? Exatamente porque a gente perdeu essa capacidade de exercer atividades não tão prazerosas que têm resultado no longo prazo. E estudar é qualquer coisa senão isso, é só isso. A gente não lida mais com o tédio, né? Exatamente. Onde a nossa criatividade nasce. Quando a gente era pequeno, você aí que esteve mais próximo da infância do que a gente, com certeza buscava alguma atividade para que o tédio fosse afagado. Eu tenho um dado aqui, Raoni, que diz que o Brasil está entre um dos países com maior tempo de tela do mundo, com a média de 9 horas e 32 minutos diários. Sobra tempo para estudar, sentir tédio? Onde é que fica a educação nesse meio? O Brasil passou por uma mudança importante, né, de paradigma, porque se a gente passar um pouquinho da memória, a discussão aqui sobre o meio virtual seria outra, né? Há alguns anos atrás, talvez há 1 ou 2 décadas atrás, a gente estaria discutindo um tema muito importante, que era a inclusão digital. Sim. Com certeza, esse foi um dos maiores desafios brasileiros e a gente conseguiu conquistar, de certa forma, esse posto de um país altamente conectado. Né? Para você ter ideia, hoje, segundo dados do IBGE 2023, a gente tem algo em torno de 92% dos domicílios com algum tipo de conexão à internet. Né? É óbvio que isso não explica tudo, até porque a gente tem nesses 92% conexões que são muito fracas, pessoas que estão dividindo um telefone móvel, Sim. uma internet que não é de excelente qualidade. Mas sim, a gente
está vencendo esse processo de incluir as pessoas digitalmente. Desse percentual que ainda falta, a gente tem muito idoso, muita gente que não passou mesmo por essa inclusão digital e que certamente encontra isso como uma barreira importante, além de pessoas, óbvio, de baixa renda, que realmente não conseguem efetivamente ter acesso a dispositivos e a uma internet estável. Ok, Raoni, vencemos essa, né? Então a gente agora tem um país interconectado. Qual é o próximo desafio? O desafio agora, eu acho que é refletir um pouquinho sobre a qualidade daquilo que está sendo consumido. Perfeito. Porque quando a gente vai olhar, Madu, para essas 9 horas que você acabou de citar, a absoluta maioria delas são gastas dentro de redes sociais. E na rede social, a economia é muito clara. É a economia da atenção. Sim. Você Importante não paga... esse termo aí. Né? Quem está aí nos escutando, anote isso, que a economia é exatamente a atenção. O maior ativo das empresas hoje é exatamente a tua atenção, porque eles querem vender os anúncios para você, não é importante, massa isso. Você que está aí do outro lado, possivelmente não pagou para utilizar nenhuma dessas redes sociais em que você gasta horas. E, bom, saiba de uma coisa, né? Quando você não paga por um serviço, isso quer dizer que o serviço é você. O custo é muito mais alto, né? Com Isso, certeza. é a A moeda atenção. mais cara que existe é o nosso tempo, né? A gente está gastando o tempo da gente, que talvez seja a moeda mais valiosa que existe, né? E, infelizmente, em dispositivos que vão trazer para a gente, através dessas redes sociais, muito pouco a se refletir efetivamente sobre a nossa vida, né? Longe de um discurso hipócrita de que a gente deve se afastar totalmente da internet, é importante a gente entender que a internet é uma ferramenta muito significativa, uma ferramenta sem a qual nós não estaríamos aqui agora acessando cada um de vocês do outro lado. Mas é necessário que a gente reflita sobre a qualidade daquilo que estava sendo consumido. Há pouco o Breno trouxe um exemplo que eu achei fantástico, da comparação entre a comida, né, que nos desensibiliza, o açúcar em excesso, a gordura em excesso nos desensibiliza, assim como o consumo desses conteúdos em redes sociais nos desensibiliza. E há até um autor, né, com quem eu tive a oportunidade de conversar já, o Fábio Nude, ele é um dos defensores do termo obesidade digital, né? Eu acho muito feliz o termo, porque ele meio que está juntando essas duas coisas, essa perda de sensibilidade e esse excesso. A comida, obviamente, é algo necessário para a nossa sobrevivência. A inclusão digital é algo necessário para a nossa sobrevivência. Afinal de contas, os nossos alunos estão se inscrevendo para o Enem virtualmente. Eles estão acessando diversos cadastros virtualmente. O nosso banco, cada vez mais, é um banco digital. As transferências não são mais em papel, são em Pix. Então, é necessário, óbvio, incluir essa sociedade e essa parcela que ainda está excluída na internet. Mas é necessário refletir sobre a qualidade dessa inclusão, sobre a qualidade desse conteúdo que está sendo consumido, assim como para os alimentos. Tem um termo muito interessante que você citou aí sobre alimentação. Esse termo é excelente para o repertório da redação, hein? Anedonia. Anedonia é a dificuldade em sentir prazer em coisas simples. Então, por exemplo, aquela pessoa que é viciada em fast food, ela não sente prazer em comer uma alface. Sim. Então, é difícil você contrabalancear essas coisas, porque 50% da alimentação é assim e 50% é assim. 50% é bom, 50% é ruim. É muito difícil, você tende a ficar no 100% ruim. Porque quando você consome essas coisas altamente dopaminérgicas, assim como conteúdos em redes sociais e alimentação, fast food, a hipercalórica, com muita gordura, muito açúcar refinado, você perde essa sensibilidade para as coisas simples, inclusive na alimentação, né? E esse termo, que é a anedonia, ela é muito explicada para isso. Então, voltando para aquele tema, a gente está super estimulado para essas coisas rápidas e a gente não consegue ter estímulo para fazer coisas simples. E como a gente volta nessa questão da cognição, estudar, que é um grande processo que a gente precisa, fica dificultado por isso. Então, como o professor Raoni falou, não é que deixa de usar isso. Não, mas só o fato de você saber como que isso funciona, tá? Como é que ele é utilizado para gerar esses estímulos em você, para que você fique preso ali. O fato de você conhecer o mecanismo já faz com que você utilize de maneira mais consciente. Então, você realmente dosar o consumo desse tipo de conteúdo e você estudar um pouco sobre isso. Tem uma série muito interessante da Netflix chamada O Dilema das Redes. Nossa, muito bom. Que foram ex-CEOs dessas redes sociais, dessas Facebook, grandes redes, né? Que saíram e colocaram boca no trombone ali e falaram como toda essa maquinaria era feita exatamente para que o seu tempo fosse o maior ativo, né? Para que você gaste realmente muito tempo ali.
Então, é interessante você conhecer como funciona para que você consiga dosar o uso e usar de maneira mais consciente, né? Quando a gente fala em geração digital, você está vendo aí na nossa tela, né? A gente está falando principalmente dessa geração alfa que nasceu no período de 2010 para cá. E aí você vai num restaurante, você vê uma criança com um tablet, você vê que os jovens hoje não estão mais socializando como antigamente. Na adolescência vira um período difícil, porque a gente já sabe que a adolescência já é por si só um período difícil, e vocês também encontram essa dificuldade no dia a dia. Quais são os aspectos mais complicados da educação nesse momento, com essa geração amplamente digital? Bom, eu acho que aí a gente precisa começar dizendo que nessa geração tem um ponto de virada importante, né? A gente está diante do que chamamos efetivamente de nativos digitais, né? Nós, bom, pelo menos eu posso falar de mim e do Breno, nós não somos nativos digitais, a gente viveu um processo de transição. Então a gente teve a experiência de viver um mundo que era muito menos conectado do que o mundo atual, e onde a gente tinha as nossas relações baseadas essencialmente no mundo real. Na convivência interpessoal. Perfeito. Quando Perfeito. a gente desejava feliz aniversário para alguém, a gente geralmente o fazia Falava diretamente para ela. presencialmente. Ou até, no máximo, por telefone, né? Talvez por telefone. Recebeu Telefone uma ligação. E telefone fixo. Com muitas Aquele que limitações. tinha a cordinha, você segurava. Não podia sair andando pela casa com ele, né? E veja, esse tipo de contato tem uma importância pedagógica que muitas vezes a gente negligencia, tá? Quando eu estou diante de uma pessoa estabelecendo uma relação pessoal, há momentos ali muito sutis, mas que são necessários para o nosso aprendizado, né? Por exemplo, uma coisa que as mensagens de texto roubam da gente é a sutileza de entender que uma conversa entre duas pessoas tem momento de pausa, pode ter aquele momento E tem aparentemente entonação. constrangedor. Entonação. Sim, Porque porque a eu gente tenho às muita vezes dificuldade. sente isso também lendo Às as vezes você pensa mensagens, que a né? pessoa falou com você de maneira calma, mas ela falou de maneira mais agitada. Então não tem É. entonação, você perde isso, né? Então, o que essa geração acaba perdendo é essa capacidade de ler essas nuances, essa capacidade de passar por determinados constrangimentos sociais. Perceba a dificuldade que hoje boa parte dessa geração tem de simplesmente atender o telefone, porque é algo que se aproxima, pelo menos um pouco mais, dessa relação Sociabilidade. interpessoal. E de onde advém essa rejeição do telefone? É justamente disso, né? Porque na mensagem, se algo me deixa desconfortável, eu simplesmente deixo lá sem resposta, posso ignorar a pessoa. Por telefone, você tem que fazer aquela pausa duradoura que por vezes é constrangedora. E isso faz com que esses jovens acabem tendo um comportamento realmente muito diferente, dificuldades de sociabilidade e não desenvolvendo capacidades sociais que são, sem dúvida, muito importantes para o desenvolvimento dele, não só no estudo, mas na vivência mesmo, tá? Na capacidade dele desempenhar atividades no trabalho, de lidar com um chefe que em muitos casos é dessa outra geração que transitou, né, do analógico para o digital. Então isso vai criando barreiras importantes, inclusive no mercado de trabalho para esse grupo. Complementando o que a Raoni falou, tem um exemplo muito clássico sobre isso. Na faculdade de Física, Engenharia, as matérias exatas de maneira geral, a gente passa em média 3 a 4 horas para resolver 2 questões numa prova. Então a prova tem 2 questões. A gente leva em média 1h30 a 2 horas por questão. Sim. Então são folhas e folhas e folhas de cálculo. E na época que eu fazia faculdade, o Google ainda era muito incipiente, estava naquela fase ali inicial, não tinha tanta informação. E o que acontecia? Eu conseguiria gastar horas debruçado sobre um problema de física. E apesar de não ser nativo digital, como você falou, de ter passado por essa transição, mas fui afetado por isso. Então, hoje, por exemplo, quando eu estou resolvendo um problema que exige um pouco mais de atenção e de cuidado, eu já fico mais agitado, eu já fico querendo escapar disso. Uhum. Eu já fico, será que a resposta está no Google? Será que o chat GPT resolve isso aqui? Então, eu já sinto isso. Então, olha que interessante. A gente perdeu essa capacidade de se concentrar em coisas mais profundas. Então, por exemplo, livros de filosofia clássica, livros de literatura, que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, já te deixa dentro da anedonia, que é essa palavra que eu falei, que é essa capacidade de você se excitar com coisas mais simples. E qual é o problema? Por que é legal você entender como isso tudo funciona? Porque eu me perguntei, por que eu era assim e não sou mais? Do mesmo jeito que você pode estar se perguntando, né? Por que eu não consigo me debruçar sobre um problema mais complicado? Por uma leitura mais difícil? De ler um poema um pouco mais rebuscado? Então, eu moldei algumas coisas da minha vida em relação a essas mídias sociais para que eu voltasse a ser quem era essa pessoa mais concentrada que eu era anteriormente.
Porque eu sei como isso funciona, eu estudei como esse mecanismo inteiro funciona, então eu falei, eu preciso voltar a ter atenção a coisas que eu preciso ter. Então eu acabei moldando mais algumas coisas da minha vida, eu procuro fazer mais atividades, por mais que eu tenha resistência em fazer, mas eu procuro fazer, porque isso vai fortalecendo o nosso tônus cerebral, tá? Então você fica mais resistente a fazer as coisas que você não quer fazer. E isso tem uma importância brutal para quem estuda, tá? Brutal. É você fazer o que você não quer, mas você precisa. Se você ultrapassar essa barreira, você vai, é como se fosse um músculo, você vai fortalecendo o teu tônus cerebral e você vai ficando cada vez mais capaz de fazer essas atividades mais difíceis. E vai se tornando prazeroso também, né? Você deixa de lado a anedonia, ou seja, você começa a ver prazer no simples, né? Prazer no alface, prazer numa leitura. Prazer no alface. Prazer no alface. Complicou aí um pouco pra gente. Prazer no alface. Tem um dado do YouTube que eu achei muito interessante, é que as pessoas, em média, levam até 8 segundos para decidir se querem ou não assistir um vídeo. Por quê? Porque dentro desses 8 segundos, a maioria dos vídeos conseguem fixar o a indivíduo. Sua atenção, né? Eles são desenhados para ter conteúdos altamente significativos que vão prender você. Dificilmente você vai ter essa relação num livro. E aí é que tá o ponto. Você precisa começar. Quando você começar a construir essas sinapses que o Breno colocou mais cedo, com certeza você vai encontrar também essa felicidade. Mas realmente, imaginar que isso vai ser tão rápido quanto acontece no vídeo é muito improvável. 8 segundos é muito pouco, né? 8 segundos. Eu fico aqui pensando, 8 segundos é uma fala nossa, uma respiração. Isso, é que os próprios criadores de conteúdo, eles sabem disso. Sim. Então, eles começam a criar conteúdos já sabendo disso, porque as redes sociais, as plataformas, né, elas instruem os produtores de conteúdo para que isso seja assim. Então, se não for dessa maneira, o teu vídeo flopa, né? Ele não entra no circuito. Então, os caras aprendem que vídeos que são rápidos e que tem nesse início já grandes estímulos para que você fique ali, tá? Esses são os vídeos relevantes. Então, os produtores de conteúdo começam a fazer isso e aí todo mundo fica nesse ciclo, né? Então, você rola o feed ali rapidão, então em poucos segundos você encontra diversos estímulos. Perfeito. Muito fortes. Uma coisa que você falou, Breno, que eu fiquei... Para também você tomar nota daí de casa sobre tonificar o cérebro. Acho um termo muito bom. Até tinha colocado aqui para a gente falar em algum momento sobre neuroplasticidade. Isso, perfeito. E também é outro termo que você também pode usar na sua redação ou encontrar na própria prova do Enem, né? Que é basicamente a capacidade do sistema nervoso de se adaptar a experiências pessoais diferentes. Perfeito. A gente fala, é muito ruim sentir determinadas coisas que a gente não gostaria, mas isso também traz experiências novas para a gente, nos amadurece, né? Como um todo, enfim. Você que é jovem, eu sei que é difícil comer um alface, mas às vezes o alface vai te levar ao melhor lugar que aquele pedaço de chocolate, né? Com certeza, com certeza. Mas deixa eu ir para outro lugar, porque existem muitos perigos nesse prazer, né? Recentemente a gente está vendo essa questão da CPI dos tigrinhos, jogos de apostas, as pessoas estão caindo muito facilmente nos convites que a internet tem trazido. E aí eu vi, não me lembro exatamente onde, a respeito de classe social. Algumas pessoas não têm direito, por exemplo, a lazer, e a única coisa que elas têm é o celular em mãos. Para assistir filme, a gente tem um streaming sempre em mão, né? Um vídeo no YouTube, ouvir música. Então, o nosso prazer, o nosso divertimento está muito facilmente encontrado na palma da mão. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. Para quem não tem uma classe social tão acima, também não consegue usufruir de um cinema, por exemplo, então acaba recorrendo ao celular. Mas ali também tem os perigos de a possibilidade de ganhar dinheiro. Isso. Que virou uma febre. Aposte e tente ganhar o dobro. Complicado, né? Imagina isso na mão, por exemplo, de uma pessoa jovem que não tem tanta experiência ou maturidade. Só um dado rápido sobre isso. A aposta, os jogos de aposta, elas são atividades altamente dopaminérgicas, né? Ela libera uma grande quantidade de dopamina que a gente está falando aqui. E a carga dopaminérgica de uma aposta, ela é equivalente a uma dose de cocaína. Perfeito. Ou seja, dado importante. O fato de você se viciar nessas apostas online é equivalente a você ser viciado em uma droga de alta capacidade viciante. Então, é o mesmo sistema, o sistema de recompensa do teu cérebro, então ele está mexendo com isso. Então, quando você sabe disso, você pensa, cara, não é só uma apostinha que eu vou fazer ali. Existe um risco muito forte e, mais uma vez, todas essas plataformas e esses influenciadores que trabalham com isso, eles sabem que isso é realmente viciante.
Então tem pessoas que perderam casas, famílias inteiras, chegaram até a cometer coisas horríveis com a própria vida por causa disso. Então, mais uma vez, tendo esse conhecimento, você agora tem um discernimento melhor, né? Pô, será que eu realmente preciso entrar nisso? Então, é muito perigoso esse tipo de coisa. Foi excelente isso aí que você comentou. E é algo que tem, assim, um design fortíssimo por trás, né? A gente imagina que essas empresas estão investindo muita grana em promover um design que faça a pessoa se tornar viciada em algo que é, bom, mais prático do que a gente jamais pôde imaginar, né? Óbvio que a aposta é um problema em qualquer escala em que você tenha efetivamente danos para o indivíduo, mas hoje o fato da gente ter essas apostas no bolso coloca realmente essa possibilidade numa escala completamente diferente. E eu diria mais, assim, extrapolando as apostas, as redes sociais fazem um jogo muito parecido. Todo o design da rede social, o feed infinito, tá ali para te criar essa mesma recompensa, essa ideia de plenitude, de um feed infinito que você pode navegar ali. Então, isso infelizmente é muito problemático. Feed infinito. Eu trago outro termo, inclusive, também importante para você, que a gente está escutando muito, que é o FOMO, né? O medo de perder o que está acontecendo. Fear of missing out. Perfeito. É um termo que eu vinha pesquisando a respeito, porque tudo na internet ganha também um conceito não muito claro, né? Muito simples, muito básico, mas é real. Eu tenho aqui que pode ser definida como um medo real de não conseguir acompanhar atualizações e eventos. Também está relacionado à curiosidade em saber o que os outros estão fazendo, vestindo, comendo, e aí vem os grandes anúncios. O Instagram, por exemplo, que é uma rede social muito utilizada. Não sei como é que vocês utilizam o Instagram, mas vocês percebem a quantidade de anúncios exorbitante que o Instagram tem trazido. E esse anúncio ele é direcionado, porque ele entende as suas movimentações ali dentro. Então, essa é a grande parada. E aí surge também o conceito de bolha, né? Sim, bolha social. Porque bolha tudo social. Que aparece para você tá em afinidade ou concordância com aquilo que você consome. Então, se você é uma pessoa extremamente religiosa, não vai aparecer coisas pagãs no teu Instagram. É pouco provável que aconteça isso. E esse termo, o fear of missing out, né, que é o medo de você ficar de fora, todo medo ele é ansiogênico. Então, por isso que a gente tem essa sociedade super ansiosa, porque o medo ele traz ansiedade para que você consiga superar aquilo. E o adolescente ele tem muita necessidade de pertencimento de grupo, socialmente falando. Então, ele precisa ver o que está acontecendo para que ele decida aonde que ele vai se encaixar. Então, veja que numa escola a gente trabalha presencialmente, sempre tem aquele adolescente que claramente faz parte de um grupo, tipo do skatista, né, ou do roqueiro. A gente tinha essas tribos na nossa época, é que a gente chamava de tribo, mas isso a gente escolhia pessoalmente, né? Mas o que aquele pessoal tá fazendo ali é massa. Tem uma galera que toca guitarra, aí você gostava, você ia tocar guitarra com os caras, ou marcava, pedia pro seu pai comprar uma guitarra, e hoje não é isso. Né? Então você tem, e o parâmetro de comparação que a gente tinha era pequeno, era pequenos grupos dentro da escola, ou no nosso bairro. Hoje a gente tem o mundo inteiro pra gente se comparar. E aí gera uma ansiedade imensa. Aonde que eu vou? Né? Olha o que tá acontecendo com esse pessoal aqui. Isso te gera o FOMO, te gera a ansiedade, e você fica perdido naquela bolha sem saber para onde se locomover. Então isso é um problema muito sério. Né? Outro ponto, Breno, de atenção nesse sentido, é que agora a gente pode formar grupos cada vez mais distantes do mainstream, cada vez mais outliner, né? Então são grupos onde a gente tem radicalismos severos, onde muitas vezes se perpetuam preconceitos diversos. Perfeito. Né? E isso acaba fazendo com que esses grupos se identifiquem com pessoas que podem estar próximas ou distantes, e que não são muitas, e que não são a maioria, mas que vão encontrar na rede social uma comunidade que se beneficia dessa economia da atenção. Então, se o radicalismo ele dá view, se ele prende o indivíduo, a rede social vai atuar de forma a fomentar esses radicalismos para manter o indivíduo preso ali dentro. Eu vi uma matéria no Fantástico a respeito dessa retirada dos celulares da sala de aula. E escutei algumas mães dizerem que antigamente elas se preocupavam com a pracinha, com que os filhos iam encontrar na pracinha um índice de violência, alguém que fosse raptar as crianças. A gente já viu isso de várias formas. Mas que a educação digital precisa acontecer para que elas entendam de que maneira elas vão assegurar essas crianças na internet. O que pode ser feito, né, afinal? Então, eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente pensa que é uma medida,
Mas não é só essa medida, né? A educação digital ela precisa acontecer amplamente de muitas formas. E aí, como é que vocês acreditam que pode acontecer essa educação digital? Menos internet? Também, mas, sobretudo, a internet sobre supervisão. A necessidade da gente ter pai e mãe acompanhando efetivamente quais são os conteúdos que o filho está consumindo. Existem vários mecanismos hoje nos aparelhos de telefonia móvel que permitem, inclusive, que os pais restringam acesso a determinados aplicativos, estabeleçam timers para outros e que façam com que os filhos acessem determinados aplicativos sob supervisão. Então o pai pode receber um aviso para saber quanto tempo o filho passou em determinado aplicativo, um pedido de autorização mesmo para o filho abrir determinado aplicativo. Isso é muito importante, especialmente quando a gente fala de crianças que, em muitos casos, estão em fase de formação ainda, né? Sim. Quando essa formação da criança já se dá no meio totalmente virtual, quando o celular vira meio que uma chupeta, né? Um meio de suporte, você cria um problema enorme, porque você potencializa aquele vício muitas vezes no cérebro em formação diante da exposição que a gente teve enquanto adultos. Então, eu acho que o caminho precisa ser esse. E sobre a escola, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Quando a gente olha para as experiências mais exitosas da educação do mundo, a gente olha para as experiências onde o celular tem um espaço, para dizer o mínimo, bastante restrito. Perfeito. É óbvio que a gente precisa educar essas crianças para esse mundo, que é um mundo digital, então elas têm que ter algum nível de acesso a esse tipo de ferramenta, mas entendendo-as como uma ferramenta, não como um meio efetivamente de manter ou de sobreviver nesse mundo, quase que exclusivamente, como quando a gente chega num dado como esse, de mais de 9 horas de uso diário. Obviamente isso compromete qualquer capacidade de desenvolvimento cognitivo desses alunos. Eu vejo muito pelo meu lado, o que me fez ser educado em relação a isso é exatamente você conhecer o mecanismo. Esse conhecimento do mecanismo, de como isso é construído para te prender ali, e o que isso pode causar com as tuas vias cerebrais, neuroquímicas, como isso muda você, eu acho que o conhecimento disso ele é altamente libertador. Porque você vai fazer o uso daquilo ali. Mas você sabe os prejuízos que estão te trazendo e você sabe as consequências a curto e a longo prazo disso. Então, o que realmente assim me libertou, eu acredito que é muito libertador com outras pessoas que eu converso, é exatamente isso, é você conhecer o construto daquilo ali, como que aquilo ali foi construído para realmente prender a tua atenção e fazer com que você fique aquele tempo ali. Eu queria que quem está ouvindo a gente prestasse atenção nessas palavras legais que a gente falou aqui, porque o FOMO, ele é muito interessante, poucas pessoas citam essa palavra, tá? Então, anota isso e pesquisa para você usar na redação e se derem um show. Então, a gente falou sobre a anedonia, né? A dopamina, o FOMO. E eu queria que você escutasse uma música muito legal em casa, uma música do Pink Floyd, chamada Time. Ai, bom demais. Essa música é da década de 70, e você vai ver como era, procura a tradução dela, de como era realmente uma pessoa que não tinha tanta coisa para fazer, então ele olhava o barulho da chuva caindo, né? Já imaginou a chuva cair e a gente não tem nada para fazer e só escutar o barulho da chuva? A gente perdeu essa capacidade, né? Então busca essa música aí que você vai gostar pra caramba. Olha aí, coisa boa, tá vendo? A gente já sai daqui, continua no Spotify e já vai escutar o Pink Floyd. Eu acho ótimo. Legal. Gente, muito obrigada. A gente poderia ter falado muito mais sobre isso, né? Porque o assunto vai, a gente inclusive já falou sobre IAs, inteligências artificiais aqui. E foi sensacional, pesquisa aí que você já encontra. Então é isso, eu só vou te lembrar que você pode encontrar a gente no Instagram, @estudoplay, e no Spotify. Não esquece de indicar para os seus amigos e lembrar que esse assunto é forte e deve cair no Enem, não? Com certeza. Então vamos embora. Obrigada, gente. Um cheiro bem grande. Vamos para as nossas dicas. Fala, pessoal. Professora Rayara na área. E hoje eu vou dar uma dica para vocês de uma aposta temática e 3 informações elementares para vocês realizarem a escrita do texto. Se a prova do Enem te cobrasse os limites entre o público e o privado, a questão da invasão da privacidade, você saberia como argumentar? Pois bem, a primeira informação que eu sugiro é o filme O Show de Truman, uma narrativa na qual o protagonista tem a sua vida completamente exposta em um programa de televisão desde a sua primeira infância, sofrendo várias consequências em decorrência disso. A segunda dica é o direito à privacidade disposto na Constituição Federal de 1988, a partir do qual as pessoas têm o direito à imagem, ao seu cotidiano e às suas perspectivas privativas
protegido pela Carta Magna. A terceira dica é A Sociedade do Espetáculo, obra escrita por Guy Debord, na qual ele vai abordar como um grande situacionalista que é esse processo a partir do qual as pessoas têm a sua privacidade invadida por um interesse por audiência, por um interesse por espetacularização da vida. Dessa forma, tendo suas existências constantemente fragilizadas por meio de uma grande exposição. Fala, meus nobres alunos, aqui quem está com vocês é o professor Gustavo Pinheiro, o seu professor de Química, e eu quero dar uma dica importantíssima sobre matéria. Todo mundo sabe que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, mas eu quero falar das 3 propriedades da matéria: as propriedades gerais, funcionais e específicas. O que é que seria, professor? Uma propriedade geral? Olha o óbvio, hein? Massa, volume, isso é algo geral da matéria. A matéria também pode ser dividida. Já as propriedades funcionais da matéria são 2. As propriedades orgânicas e inorgânicas. Dentro das propriedades orgânicas, nós temos a química do carbono. A inorgânica, ácidos, bases, sais e óxidos, tá? E as propriedades específicas são 3. As químicas que estão ligadas às reações, que é o caso da combustão. As específicas é o que identifica a matéria, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, volatilidade. E as organolépticas são propriedades que estão ligadas aos nossos sentidos. Quando tu passa perto de uma churrascaria, tu sente de longe o cheiro de churrasquinho ali, saboroso e nutritivo, tá bom? Então, anotou? 3 propriedades da matéria: gerais, específicas, físicas, químicas, organolépticas. Tudo isso faz parte de tudo aquilo que tem massa e ocupa o lugar no espaço. Fui! Olá, pessoal, tudo bem? Raoni Lima aqui, professor de Geografia e de Atualidades. Vamos lá? Eu queria falar com vocês sobre o tema mais importante da prova de Geografia, o tema de meio ambiente. Meio ambiente pode ser abordado de diversas formas, mas hoje eu queria falar sobre um tópico muito importante, que são os serviços ecossistêmicos. Os serviços são um conjunto de características que a natureza consegue fornecer para a gente através da sua manutenção. Ou seja, se eu mantenho a natureza viva, se eu mantenho ela não degradada, eu consigo aproveitar determinados serviços. Como, por exemplo, num bairro onde você tem uma arborização um pouco mais densa. Essa arborização vai garantir para os moradores do bairro um microclima um pouco mais agradável, uma temperatura eventualmente mais amena. Isso pode ser um dos muitos serviços ecossistêmicos que a natureza fornece para a gente. Mas com certeza eu poderia apontar muitos outros. Por exemplo, a chuva, que no Brasil em parte é produzida pela existência e manutenção do bioma amazônico. Esse é um importante serviço ecossistêmico que a Amazônia vai fornecer para praticamente todo o Brasil gratuitamente. A gente só precisa, é claro, manter aquele bioma vivo. Por isso, quando a gente dimensiona uma atividade econômica que vai provocar desmatamento na Amazônia, é importantíssimo que a gente leve em consideração o quanto que esse desmatamento vai impactar os serviços ecossistêmicos. Afinal de contas, a gente pode chegar à conclusão que o desmatamento é tão negativo para a atividade econômica quanto a própria manutenção dessa atividade. No caso da pecuária, o desmatamento que ela provoca pode diminuir o volume de chuva, que é fundamental para a manutenção da própria pecuária e de diversas outras atividades. Portanto, é preciso analisar: essa atividade vale a pena diante da perda dos serviços ecossistêmicos? Então, esse é um dos temas que você precisa conhecer na prova de Geografia do Enem.